E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o João, professor do curso de informática. Hoje eu vou mostrar para vocês como que funciona o teclado e sobre como a gente digita com o teclado, tá? No teclado a gente tem várias funções, né? A gente tem um teclado específico, que é o padrão brasileiro que a gente utiliza, né? Porque a gente tem vários tipos de teclados. E no caso, alguns teclados eles têm algumas teclas diferentes, ou alguns teclados que não têm algumas teclas, né? Que pode ser diferente. Isso pode mudar de um teclado que a gente utiliza para trabalhar, tanto de um para jogos, né? Então, a gente tem alguns tipos de teclados diferentes e alguns deles podem contar com algumas configurações ali de teclas diferentes, tá? Seguinte, aqui a gente tem várias teclas, tá? Vocês podem ver aqui que a gente tem tanto as teclas de letras, tanto algumas que tem alguns símbolos, né, caracteres, tantos os números. A gente tem essas teclas aqui, ó, de ESC, F1, F2, vai até F12. A gente tem um delete, tá? Esse teclado que eu estou mostrando para vocês aqui, ele não é um teclado que a gente utiliza, a gente tem muito assim prática com ele, tá? Porque ele é um modelo de teclado diferente e eu vou mostrar para vocês qual que é o modelo exato que a gente utiliza aqui, né? Que é o padrão que a gente tem que utilizar, que é um padrão que vem completo, tá? Mas primeiro, vou mostrar para vocês as classificações das teclas, tá? Primeiramente, aqui em vermelho, a gente tem as teclas de controle. Elas vão fazer algumas ações que vão controlar determinadas funções do computador, tá? Seguindo aqui, embaixo a gente tem as roxas, que são as teclas de função. Essas teclas de função vão trabalhar ali com alguns programas, alguns sites, né? Vai fazer uma função específica somente naquela tecla, pode fazer naquele programa e alguns tipos de programas essas teclas vão funcionar, tá? A gente tem as teclas de digitação, que são as teclas alfanuméricas, que são todas essas teclas aqui, ó, amarelinhas, tá? Incluído também a tecla de espaço aqui, tá? Que é a tecla Space. Nessa parte aqui, ó, direita, a gente tem as teclas de navegação. Essas teclas de navegação a gente utiliza no navegador, né? Quando a gente vai trabalhar ali, passando algum slide, subindo ou descendo ou movendo o navegador para a esquerda ou para o lado direito, né? Isso aí a gente utiliza bastante também, porque fica um pouquinho mais fácil, né? Com essa tecla de navegação. A gente aqui, ó, além de ter os números aqui na tecla alfanumérica, a gente tem uma tecla somente, né, a parte da tecla numérica, né, que é o teclado numérico. Nessa parte, região da direita aqui, ó, tá? Aqui a gente tem o teclado numérico, onde a gente consegue ter somente os números, tá? Nessa parte aqui, onde está marrom, a gente tem a nossa luz indicadora, né? Essa luz indicadora, gente, ela vai indicar, por exemplo, se o teclado está ligado, se a tecla do Caps Lock está ativada, né? Que é para ativar todas as letras maiúsculas, tá? Isso é para você saber se realmente o teclado está ligado, né? E essa função está ativada, tá? Aqui agora a gente vai ver sobre as teclas de controle. Primeira é o Ctrl. O Ctrl a gente usa em combinações de teclas para executar comandos, como o Ctrl mais C, que a gente vai copiar tudo que tiver selecionado. O Ctrl V ele vai colar e o Ctrl A ele vai selecionar tudo, tá? E a gente também tem uma tecla que é uma função muito boa também, que é para a gente saber, que é o Ctrl Z, que quando a gente faz alguma ação, ele vai desfazer se a gente estiver errado, né? A gente tiver feito algum tipo de seleção errada. Ou seja, tudo que eu não quero fazer, eu posso dar um Ctrl Z e ela vai voltar atrás para mim uma formatação antes da que eu fiz. A gente tem um Alt, que geralmente é usado em conjunto com outras teclas, que pode acessar menus ou funções específicas, tá? A gente tem um ESC, que sempre quando eu estou aqui, ó, por exemplo, em tela cheia, se eu clicar no ESC, ele vai sair, ó, e vai retirar dessa tela, tá? Ele vai cancelar uma ação ou sair de menus, tá? Teclas de função, a gente tem da F1 até F12, tá? Cada tecla de função pode ter uma função específica, tá? Vai depender do navegador que você está utilizando, vai depender de tudo que você está fazendo ali, em qual programa você está fazendo também. A gente tem as teclas de navegação, que incluem as setas, page up, page down, home e end, né? Que ajudam na navegação de documentos ou páginas, tá? Aqui agora a gente vai ver sobre as teclas de função. Deixei algumas aqui que a gente utiliza, né? Que a gente geralmente utiliza mais, que é a F1, que abre o menu de ajuda do programa que a gente está utilizando.
no caso aqui eu estou usando o navegador. Se eu clicar no F1, ele vai abrir um menu de ajuda, tá? Que é como se eu não estivesse sabendo usar aquele programa. O F2, no Microsoft Office, abre a biblioteca de documentos. F3 abre a função de busca no explorador do Windows, Firefox e no Chrome. Então, olha aqui, ó, se eu clicar em F3, ele vai abrir a função de busca no explorador, tá? No F11, ativa o modo tela cheia do navegador do Windows. F12 vai abrir a opção de salvar como no Windows, tá? Então, sempre que eu tiver um arquivo que eu quiser salvar, ele vai abrir a opção de salvar como. Aqui a gente tem as teclas de digitação, tá? Seguinte, cada dedo, né, é responsável por um grupo específico de teclas. Polegares, né, que a gente tem que trabalhar na barra de espaço, indicador esquerdo, que geralmente trabalha nas teclas de E, na F, R e AT, né, sempre nessa região. Ou seja, cada um desses dedos ali, ele vai ter um posicionamento que vai ficar melhor para a gente digitar, né, e ficar mais fácil. Incluindo também aqui, ó, o nosso indicador direito, posicionado nas teclas J, U e V daquela região. Dedo médio esquerdo, teclas D, E e C. Dedo médio direito na letra H, no I ou na vírgula também. O anelar esquerdo na tecla S, W e o nosso K ali, o H. Vai depender bastante também do jeito que você trabalha, né? Essa aqui é uma forma que é para poder facilitar, mas é muito difícil a gente fazer da forma, né, que realmente tem que ser feita. Geralmente a gente vai pegando essa prática aos poucos. Também ali tem o anelar direito, na letra I ou O, e o mindinho esquerdo, né, na tecla A, Q, Z ou Shift também, que a gente trabalha. Aqui está as teclas de navegação, tá? Essas teclas de navegação, elas vão se dar por algumas funções, né, juntando de uma tecla com outra. Por exemplo, Windows mais Alt mais D, né, abre a barra de endereços. Ctrl mais E, seleciona a barra de pesquisa na pasta ou no navegador. Ctrl mais N, ele abre uma nova janela no navegador. Ctrl D, abre a área de trabalho, vai mostrar, né, os programas da área de trabalho. O Ctrl de 1 a 8 troca para a aba selecionada, contando da esquerda para a direita. Ou seja, se eu clicar no Ctrl e eu tiver uma aba ali, ele vai ficar mudando para mim, tá? Por exemplo, aqui, como é que a gente está aqui também posicionado no navegador. Esses atalhos, né, eles vão ajudar a navegar de uma forma mais eficiente, né? Uma forma mais tranquila, que você não precisa ficar clicando, né, manualmente, somente usando uma junção de duas teclas, né, ou três ou mais, a gente consegue fazer aquela função. Mas é claro, é um pouquinho complicado a gente lembrar de todos os tipos de função, tá, gente? Aqui a gente tem um teclado numérico, que é onde a gente tem somente os números, né? Que é um conjunto de teclas ali, que é um computador com um outro dispositivo que permite inserir somente números, tá? De uma maneira mais rápida. Aqui na parte, né, da alfanumérica, a gente tem um número, mas ele tem alguns símbolos também, tá? Então isso também pode ser um pouquinho diferente. Aqui a gente tem as luzes indicadoras, que elas vão mostrar ali se alguma função tá, né, ativada ou não, igual eu falei para vocês. Um teclado ABNT2. Seguinte, um teclado é um padrão, né? No caso, somente o que vai ser padrão é o ABNT2. Por quê? Ele é utilizado no Brasil, ele vai se diferenciar do padrão ABNT original, pela inclusão da tecla Alt-GR e o posicionamento da tecla de interrogação, adaptado para a língua portuguesa. Este padrão, certificado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, inclui teclas essenciais para o português, como a C cedilha, né, e permite acender a símbolos entra com a tecla de Alt-GR, né. No caso, a gente tem várias funções ali que a gente pode utilizar com esse Alt-GR, tá, gente? E seguinte, vou mostrar aqui para vocês como que ativa algumas funções, tá? Seguinte, no teclado, a gente tem algumas funções ali que elas são específicas e tem um jeito da gente ativar essas teclas. Por exemplo, aqui no 1, a gente tem, por exemplo, uma exclamação ali, né? E a gente tem o número 1 pequenininho aqui no teclado normal. Eu vou abrir aqui o bloco de notas e vou mostrar para vocês como que a gente ativa algumas funções dela, tá? Seguinte, se eu quiser escrever o número 1, eu só vou clicar somente na tecla do número 1. Agora, se eu quiser ativar
o número, a exclamação, né, em cima do número 1, eu vou segurar o Shift, que é a setinha para cima, que no caso é essa daqui, tá? Eu vou apertar o Shift e segurar e clicar no número 1, tá? Então vou fazer dessa forma aqui, apertei o Shift, segurei, cliquei no número 1. Aí apareceu aqui a nossa interrogação, tá? Agora é o seguinte, no meu teclado também, ele sempre vai ter um 1zinho pequenininho aqui. Esse teclado aqui nosso não é o ABNT2, ele é somente o ABNT original, então ele não vai mostrar. Mas nos teclados que a gente utiliza, ele vai ter sim um 1zinho pequenininho ali embaixo. Então como que a gente vai ativar ele? A gente clica no Alt GR e clica no número 1 e ele vai ser ativado aqui. Olha a diferença dele para o 1 normal. Os dois são a grande diferença. Então a gente utiliza essa tecla aqui, ó. Alt GR, ela sempre fica posicionada nessa tecla aqui. Só que aqui só tá Alt. É porque esse teclado aqui é um teclado, né, de norma ABNT original, não é o ABNT2, tá? A gente também tem algumas teclas muito importantes. Por exemplo, Caps Lock. Quando eu clico no Caps Lock, que é essa tecla aqui, ó, que é essa teclazinha aqui, sempre, né, eu vou conseguir escrever tudo que eu quiser com letra maiúscula. Então tudo que eu digitar, ela automaticamente vai ser com letra maiúscula. Agora, se eu desativar ela, eu vou escrever tudo minúsculo, tá? E aqui também a gente tem uma tecla muito importante, que é o Shift. Vamos dizer que eu quero escrever 5 palavras, mas somente a primeira letra de cada palavra ali, ela tem a letra maiúscula. Então eu uso o Shift. Venho aqui no Shift, seguro, letra Q, e vou escrevendo a palavra, tá? E vou escrevendo a palavra. Shift seguro, escrevo a primeira letra, pronto. E vou digitando. Seguinte, pessoal, essa aí foi a nossa aula, deu para vocês entenderem. A gente tem outras teclas também que a gente utiliza bastante, por exemplo, o Enter. Quando eu estou digitando aqui, quero pular para outra linha em qualquer programa de texto, se eu clicar no Enter, ele vai pular para a linha de baixo, tá? A gente tem um Tab que ele dá um avanço, né? Em vez de ele dar um espaço igual o Space, que é esse daqui, tá? Igual o Space, que é esse daqui. O Tab, ele dá um avanço um pouquinho maior que o Space, tá? Ou seja, o Tab é meio que uma distância, né? Só que a mais igual o do espaço ali mesmo, tá? A gente pode contar com eles também, são muito importantes, mas a gente também tem algumas outras teclas também que é muito importante, tirando também a backspace, que é a tecla que quando a gente erra uma letra, né, a gente consegue apagar, tá? A gente vai apagando até que se a gente quiser apagar tudo, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Muito obrigado.